Paz do Senhor, amados. Eu estou feliz com o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos colocar de pé, vamos curvar nossa cabeça, vamos falar com Deus, vamos dedicar este culto, um culto a qual nosso Senhor Jesus nos dá a ordenança de fazer um memorial, fazer isso, minha irmã, culto de Santa Ceia. Curva a sua cabeça aí no seu lugar mesmo. Ore comigo aqui nessa noite. Pai amado, Pai querido, soberano e eterno Deus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui para cumprir, Pai amado, meu Senhor, em obediência a qual a Tua palavra nos ensina, Pai, que devemos congregar, que devemos, Pai amado, meu Senhor, prestar um culto racional ao Senhor. Nessa noite nós estamos aqui para render graça, para te agradecer, para te bendizer, meu Pai, porque o Senhor é bom todo o tempo. Eu quero te pedir, Pai, que começa a tua santa igreja nas tuas santas mãos. Vai fazendo uma obra maravilhosa, vai visitando aí cada filho, cada filha que veio aqui com o propósito de te adorar, que veio com o propósito de sentar à mesa contigo, Pai, e declarar a palavra Deus que nós temos parte com o Senhor. Meu Pai, em nome do teu filho amado, abre o céu deste lugar, venha, palavra do Senhor, ouvir, palavra Deus, o clamor da tua igreja, o louvor e a adoração deste povo, Pai, que nós possamos, palavra do Senhor, nessa noite, palavra Deus, exalar um cheiro suave, um perfume, que possa chegar às tuas narinas, palavra Deus, como um aroma suave. Meu Deus, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, vai agindo, vai operando neste lugar, através do teu Santo Espírito, palavra Deus, vai ministrando aí em corações, vai ministrando em mente, vai lançando aí por terra tudo aquilo que atrapalha o teu nome ser enaltecido, ser engrandecido neste lugar, porque nós viemos aqui com este propósito e nós queremos entregar a Ti o que é devido a honra, a glória e a adoração. Por isso, palavra Deus, toma a primazia, toma o teu lugar nesta noite, vai fazendo, palavra Deus, Senhor, o teu poder, palavra Deus, Senhor, se aperfeiçoar assim, palavra Deus, nós nos humilhamos, nós derramamos, palavra Deus, Senhor, aos teus pés, e te pedimos, palavra Deus, mais uma vez, faça uma obra, Senhor, Pai amado Deus, vai fazendo, palavra Deus, a tua vontade acontecer neste lugar, porque para ti, Senhor, é que nós estamos aqui nessa noite, Pai, a honrar, a agradecer o teu santo nome, te agradecemos em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia, o Evangelho de Lucas, capítulo 8. Quantos fazem parte da família de Jesus Cristo? 8, 19 ao 21. Aleluia. A família de Jesus. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podia aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Amém, irmãos? Pode sentar, glorificando o santo do Senhor. Amados, o texto ao qual nós lemos para nos mostrar que Jesus estava em meio à multidão pregando a palavra, e chega-se a notícia a ele que a mãe e os irmãos dele necessitavam falar com ele, e Jesus, preocupado em levar a palavra, em pregar a palavra, de uma maneira humilde e mansa, vai falar assim: olha aqui, para fazer parte da minha família não precisa nascer no mesmo vínculo familiar. Para fazer parte da minha família, só precisa praticar a palavra de Deus, obedecer. Então, nessa noite, eu quero trazer isso para a igreja. Quero te dizer que você tem uma responsabilidade de fazer parte da família de Jesus Cristo. E nesse culto hoje, é algo primordial. Quando Jesus fala, fazer isso em memória de mim, é porque Ele faz questão de ter você à mesa. Uma família bem unida, um só corpo e um só intuito. Quando ela senta à mesa, ela senta e convive com um acordo. Você não vê as pessoas querendo um domingo, um almoço de domingo, sentar com pessoas estranhas. Querem sentar à mesa com quem tem comunhão, com quem tem intimidade. E que Jesus
estava falando disso, que Ele queria sim mostrar para mim e para você que não precisa ter nascido no mesmo nível familiar para fazer parte da família dele. Estou falando comigo e contigo nessa noite. Quer fazer parte da família de Jesus Cristo? Quer fazer parte do corpo de Cristo? Ouve a palavra de Deus e a pratica. Só esse requisito. Ouve a palavra de Deus e pratica. E isso que Ele quer para você fazer parte da família dele. Se você veio nessa noite com esse intuito, vamos adorar, vamos engrandecer, vamos fazer parte da família de Cristo nessa noite, vamos praticar a palavra. Eu quero convidar toda a igreja, juntamente com a equipe de louvor, família de Jesus Cristo aqui neste lugar, a louvar e adorar o nome santo do Senhor. Coloque os seus pés. A equipe de louvor está com oportunidade, e você juntamente com a equipe de louvor vai estar louvando e adorando o nosso Senhor com alegria. Uma família, quando ela se encontra no final de semana, é só alegria, é abraço, é pergunta como foi a semana, e nessa noite não é diferente. Você faz parte da família de Cristo, então se sinta alegre, se sinta à vontade em fazer parte dessa família. Paz do Senhor, amados irmãos. Vamos orar neste momento, apresentar os irmãos que estarão contribuindo com as ofertas na casa do Senhor, até o Pai Celestial. Agradecemos o Senhor por este momento, Pai. Que o Senhor estaremos, Senhor, ofertando na casa do Senhor. Pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Que o Senhor abençoe, meu Pai, cada serva neste momento, meu Pai. Que o Senhor possa nos cumprindo, meu Deus, a misericórdia, o Senhor abençoando em todos os sentidos, Senhor, espiritual, físico e financeiro. Pedimos que o Senhor nos abra as portas do céu, nos abençoando, meu Pai. E nós oferecemos, Senhor, gratidão, esta oferta em nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar orando o Senhor com este hino, convidar toda a igreja que nos acompanhe, pode ficar sentado mesmo, nos acompanhe, adorando o Senhor. O livro fala soldados de Jesus, e realmente nós somos soldados do Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus é o nosso capitão e nós estamos seguindo o nosso comandante, por isso nós somos vencedores. Amém? Glória a Deus. Soldados somos de Jesus, e também nós combatemos os exércitos de Deus, trabalhando pelos céus, cantando vamos combater, contra o pecado.
gostariam de pertencer a uma família de muito destaque, talvez endinheirada, família de muito conceito na sociedade. Mas nós temos o privilégio, o mais humilde que nós somos, nós pertencemos à família de Jesus. Foi o próprio Jesus que falou isso. Meu pai, minha mãe, meus irmãos não são os meus pais de sangue. Minha mãe, meus irmãos, meu pai são todos aqueles que fazem a vontade do Senhor. Isso é um privilégio muito grande. Irmãos, nós temos a alegria de ter esta noite, mais uma vez conosco aqui, a irmã Ana, sempre conosco aqui. Deus abençoe, seja bem-vinda. A nossa irmã Conceição também está sempre conosco. Deus abençoe, muito obrigado. Deus continue abençoando poderosamente as suas vidas. Nesse momento nós vamos convidar o pastor Rafael aqui, que está lá na mensagem nesta noite, e vamos prestar atenção na mensagem, porque o Senhor tem algo a falar conosco. Glória a Deus. Mais uma vez, cumprimentando a igreja com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por esta oportunidade. Convido a igreja a abrir as nossas Bíblias aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Glória a Deus. Isaías 53. Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porque foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Glória a Deus. Por sentar. Graças a Deus, louvo o Senhor por este momento, por esta oportunidade, este momento tão especial que o Senhor tem preparado para nós. E creio que o pastor Jacó, com certeza, eu particularmente, me sinto muito feliz com a presença de cada um de vocês aqui, que se esforçaram para vir esta noite aqui para juntos estarmos aqui na presença do Senhor nosso Deus. E que eu digo para os irmãos, todos os cultos que nós nos reunimos aqui, todos os cultos que nós nos reunimos aqui são muito bons, muito interessantes, mas, irmãos, o melhor culto, o melhor momento para nós é o culto de hoje, onde estamos aqui para lembrar do grande sacrifício do Senhor Jesus por nós. Eu li essa passagem aqui, que é bastante conhecida, a profecia aqui do profeta Isaías. Quantas vezes os pregadores já pregaram baseado aqui nesta mensagem? Quantas vezes nós já ouvimos mensagens baseadas aqui neste capítulo 53 de Isaías? Mas, irmãos, eu não tenho assim
Me lembro do que diz lá em 1 Coríntios 11, 24, 25, lá fala que todas as vezes que nós celebrarmos a ceia, nós temos que fazer em memória ao Senhor. Então nós temos que também estar trazendo aqui a nossa memória, ao nosso coração, em nossa lembrança, esse grande acontecimento que ocorreu com o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu chamo a atenção dos irmãos para esse momento tão especial, aonde, irmãos, eu estava lendo esta passagem aqui e fiquei muito assim compungido, muito assim tocado pelo Espírito Santo, porque esta passagem ela fala claramente a respeito do sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados irmãos, como eu falei, realmente esse momento aqui é muito especial, é muito maravilhoso para nós, porque estamos aqui, irmãos, lembrando do momento do grande sacrifício do Senhor Jesus, e estamos aqui também, irmãos, recordando o grande amor do Senhor Deus para conosco, a morte do Senhor Jesus Cristo, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo por nós na cruz, significa exatamente o grande amor do Senhor para conosco. E eu estava meditando nessa passagem, e como diz aqui, quem deu crédito à nossa pregação? Irmãos, é uma pergunta que infelizmente às vezes tem uma resposta triste. Muitos deram ouvido à pregação, à mensagem do Senhor, como nós aqui nesta noite, graças a Deus, que nós ouvimos a mensagem do Senhor, aceitamos a mensagem do Senhor, mas muitos não aceitaram a mensagem do Senhor. Muitos que conhecem a palavra do Senhor deram as costas para o Senhor, mesmo conhecendo, não aceitaram a mensagem do Senhor, rejeitando algo tão maravilhoso, algo tão glorioso. Não existe nada melhor do que a mensagem do Senhor para nós, até mesmo porque nós estamos aqui, porque nós ouvimos a mensagem, porque nós aceitamos a mensagem do Senhor, e nós glorificamos o Senhor, porque esta mensagem mudou a nossa vida, esta mensagem transformou a nossa vida. Foi o melhor momento das nossas vidas, quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, e quando nós aceitamos o Senhor Jesus. Foi o melhor momento da nossa vida, mudou tudo em nossa vida, tudo que nós fazíamos que entristecia o Espírito Santo, foi apagado, foi jogado no mar do esquecimento, pela misericórdia do Senhor nosso Deus. E seguindo aqui, irmãos, adiantando aqui, o verso 2 diz: foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparecido nem formosura. Interessante isso aqui, irmãos. Os judeus, certamente eles esperavam um rei, um homem de uma bela aparência, um homem bonito, como costumam colocar nos cartazes, um homem com os olhos azuis, cabelo loiro, um homem com o nariz fino, um homem belo, mas não foi isso que aconteceu, porque a grande preocupação do Senhor Deus, o compromisso do Senhor Deus, não era estar apresentando beleza física, material, mas estar apresentando alguém que tinha uma beleza pura, uma beleza poderosa, uma beleza santa, e que ela estava exatamente, era dentro do interior do Senhor Jesus Cristo. Olhando para o Senhor Jesus, como diz aqui, não tinha nada que despertasse a atenção da humanidade, mas aqueles que aceitaram a pregação, que receberam a pregação, eles tiveram condições de ver aonde estava a beleza do Senhor Jesus Cristo, que era no íntimo, no coração do Senhor Jesus Cristo, no interior do Senhor Jesus Cristo. Quantas belezas, quantas coisas maravilhosas tinha no coração do Senhor Jesus Cristo: o amor, a compaixão, a misericórdia, a providência, as providências, os livramentos e tantas coisas lindas que tinham no interior, no coração do Senhor Jesus Cristo. E diz aqui a palavra: ele não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele,
nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Seguindo a mensagem, nós podemos ver claramente o que fala lá nos Evangelhos. Como o Senhor Jesus foi desprezado, como o Senhor Jesus foi rejeitado, e como eles não fizeram caso nenhum, não deram a mínima importância para o Senhor Jesus. E aí a gente fica pensando aqui, a grande oportunidade que eles perderam em não dar importância ao Senhor dos Senhores, ao Salvador, mas eles fizeram isso. E diz aqui, verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Interessante que diz aqui que Ele tomou sobre Ele as nossas enfermidades, tomou sobre Ele as nossas dores e levou sobre Ele, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O verso 5: mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Verdadeiramente, irmãos, Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ali foi alguém que morreu, que foi condenado inocentemente, sem cometer pecado nenhum, sem ter feito nada de errado. Nós era para morrer no lugar dele, porque ele não tinha pecado, ele não devia nada, mas ele morreu por nós, deu a sua vida por nós. E diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Hoje nós podemos glorificar o Senhor, porque todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todas as pisaduras que nós tínhamos, o Senhor tomou sobre Ele, e hoje nós podemos glorificar o Senhor, porque somos sarados, estamos aqui libertos, porque o Senhor Jesus pagou o alto preço por nós, ali na cruz do Calvário. E seguindo aqui no verso 6: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Esta era a situação nossa anteriormente. Nós andávamos perdidos, nós não tínhamos o caminho certo, andávamos, como diz aqui, desgarrados como ovelhas sem pastor. Mas quando Deus enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, o nosso pastor, hoje nós podemos dizer que nós temos um caminho a seguir, Jesus Cristo, quando Ele mesmo diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E por isso nós devemos glorificar o Senhor Jesus Cristo, porque hoje nós não estamos mais como ovelhas desgarradas, mas nós temos um caminho a seguir, que é o Senhor Jesus Cristo. E diz aqui ainda o verso 7: Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Lá em Mateus 27:12 fala, quando ele estava ali diante de Pilatos, sendo interrogado por Pilatos, sendo acusado por aqueles principais dos judeus, tantas acusações que fizeram contra ele, mas aí ele, como um cordeiro, como uma ovelha, ele não abriu a boca. Ele não abriu a boca porque ele sabia que ele não devia nada e que Deus, o Pai, estava presenciando tudo, acompanhando tudo, e ele estava ali tão somente cumprindo com a ordem e com o mandamento do Senhor Deus. E diz aqui que ele, olha, como um cordeiro mudo, não abriu
e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porque, porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, foi ele atingido. Irmãos, aqui diz que ele foi tirado da terra dos viventes. Naquele momento foi tirado o direito de um inocente viver. Não teve mais o privilégio de viver, porque foi tirado da terra dos viventes. Pereceu, morreu, deu a sua vida por nós. E aí, irmãos, quando a gente pensa no sacrifício do Senhor Jesus, o tanto que o Senhor Jesus padeceu por nós, quando a gente vê lá nos Evangelhos o sofrimento do Senhor Jesus Cristo antes dele ser crucificado, é bem conhecido de todos que ele foi cuspido, ele foi esbofeteado, ele foi xingado, chamado de mentiroso. Mas antes de tudo isso, eles o amarraram e o prenderam. E aí, irmãos, nós começamos a meditar e a pensar nesse alto preço que o Senhor Jesus pagou para nós. E aí, irmãos, aonde vem a pergunta para cada um de nós? Nós estamos valorizando o sacrifício do Senhor Jesus? Estamos valorizando o que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário? As nossas atitudes, as nossas ações revelam se estamos sim ou não sendo gratos ao Senhor, se estamos valorizando o que o Senhor Jesus fez por nós. E quando nós lemos este capítulo aqui, que fala a respeito do sacrifício do Senhor, quando nós lemos os Evangelhos, que fala a respeito do sofrimento do Senhor Jesus, o tudo que nós temos que pensar é: Senhor, o que posso fazer para te agradar? O que posso fazer pelo grande sacrifício que o Senhor fez por mim? Porque nós não merecíamos, irmãos, esse grande sacrifício que o Senhor Jesus pagou por nós na cruz do Calvário. Porque infelizmente nós éramos e somos pecadores. Nós é que merecíamos morrer no lugar do Senhor Jesus. Mas nós vemos aqui cumprindo o grande amor do Senhor nosso Deus, quando Ele diz que Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho para nos salvar. E como eu falei no princípio, que a morte do Senhor Jesus Cristo é a grande demonstração do grande amor do Senhor Deus para conosco. E eu repito para os irmãos, nós temos que levar a sério o sacrifício do Senhor Jesus por nós na cruz do Calvário. E como? Buscando servir o Senhor, buscando agradar o Senhor, fazer a vontade do Senhor. Veja que o sacrifício que o Senhor requer de cada um de nós é milhares de vezes, são milhares de vezes inferior ao sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós. O Senhor não está exigindo que nenhum de nós morra na cruz ou tenha a nossa vida por Ele. Não, Ele está exigindo tão somente que nós sejamos tementes, que nós buscamos servi-lo, agradá-lo, fazer a vontade dEle. E não é difícil, irmãos, não é difícil, porque o Senhor nos capacita, o Senhor nos fortalece. Como eu falei antes de cantar aquele hino, que nós somos soldados e o nosso Jesus é o nosso comandante. E na verdade temos muitas batalhas, muitas lutas diante da nossa carreira aqui para servir o Senhor Jesus. Mas nós glorificamos o Senhor Jesus porque somos soldados, guerreiros, mas o nosso comandante Jesus está à nossa frente para nos ajudar a vencer as batalhas, os ataques, as dificuldades que nós enfrentamos muitas vezes em nossas vidas. Então, amados irmãos, eu deixo aqui para a nossa reflexão esta mensagem, e que nós possamos realmente pensar no grande sacrifício do Senhor Jesus,
e entendendo que nós não merecemos o sofrimento, o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário por nós. Temos que entender claramente que tudo que o Senhor Jesus fez por nós foi tão somente porque Ele nos amou, dando a sua vida por nós. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Pastor Leandro. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa. Irmãos, é real, é verdade que Jesus morreu na cruz do Calvário. Morreu, ele sofreu, ele foi torturado do nosso lugar. A ceia do Senhor, ela representa a morte de Jesus Cristo. Jesus, ele disse que todas as vezes que comerdes e beberdes esse pão, nós estaremos fazendo lembrança daquilo que aconteceu com o Senhor nosso Deus. O pão, ele representa o corpo de Jesus que foi moído, que foi espancado, que foi torturado, que foi rasgado, que foi cuspido. O corpo de Jesus aconteceu isso com ele. E o sangue significa o sangue dele que foi vertido na cruz do Calvário. O sangue dele que foi derramado pelos meus pecados, pelos seus pecados. O sangue dele significa a nova aliança que Jesus fez conosco através do seu sangue vertido na cruz. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, Paulo diz: tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Jesus diz, irmãos, em João 6,51, Jesus lhe disse: eu digo a verdade. A afirmação de Jesus é muito forte. Eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 15, diz: por essa razão, Cristo ele é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da aliança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. No caso do testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois o testamento só é válido no caso da morte, uma vez que nunca vigorará enquanto está vivo. 1 Coríntios 10, 21. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa do demônio. Então, a palavra do Senhor nos chama a reflexão sobre a responsabilidade que nós temos ao participar da ceia do Senhor. Nós temos que participar da ceia do Senhor porque esse momento nos reflete a imaginar que o pão é o corpo do Senhor. O corpo do Senhor e o vinho, ele é vida para nós. Por isso nós temos que participar desse momento tão maravilhoso, tão significativo para as nossas vidas. E a palavra do Senhor diz ainda em Gálatas 2,20: fui crucificado, Paulo falando com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, vivo no corpo, vivo apenas pelo Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa é a noção daquele que conhece Jesus, que aceita Jesus como Salvador, é a decisão dele. Eu não vivo mais na carne, eu vivo agora na fé no Filho de Deus que se morreu e se entregou por mim. Coríntios capítulo 11, versículo 23. A palavra do Senhor, Paulo repete aqui as palavras do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na
Na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, repartiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido, que é rasgado, que é destruído por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão, beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor nos instrui a participarmos da ceia do Senhor, participarmos desse momento, porque esse momento é um momento de vida, porque a palavra do Senhor diz que não participar desse momento, infelizmente, não tem vida do Senhor. E Jesus disse, olha, lá em Lucas capítulo 22, eu desejei muito esse momento, o próprio Jesus dizendo, eu desejei muito esse momento para participar da ceia do Senhor, a ceia com seus discípulos. E nós devemos desejar esse momento de participar da ceia do Senhor na presença do Senhor. E a palavra do Senhor está dizendo aqui: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim toma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não servindo o corpo do Senhor. Por um lado, Jesus disse que nós não podemos deixar de participar. Por outro lado, ele está dizendo que aquele que comer e participar do pão e do cálice indignamente será culpado, será réu do corpo e do sangue do Senhor. E também a palavra do Senhor diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim toma desse pão e desse cálice. Eu não posso dizer aqui quem vai participar da ceia ou não. Eu não tenho essa autonomia de jeito nenhum. A palavra do Senhor diz também que ninguém é obrigado a deixar de participar da ceia do Senhor. Mas a pessoa pode pedir perdão dos seus pecados, pode arrepender dos seus pecados e deve participar da ceia do Senhor. E examine-se, pois, o homem a si mesmo. A decisão é do homem. E assim toma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. A decisão é de cada um. Nós não podemos dizer quem vai participar e quem não vai participar da ceia.